eu avalio que aquele organismo, ou que aquele problema que eu estou lidando, ele é um problema ou que está muito enraizado, ou que ele é um problema que ele é muito superficial, muito mesmo, uma só energia já vai ser, uma dose única já vai ser o suficiente. Então, eu jogo uma dose única, ela vai atuar na energia vital, ela vai despertar a energia vital e a energia vital já vai fazer o que ela tem que fazer. Aí eu encontro o equilíbrio. E aí é o organismo agindo para eliminar o desequilíbrio. A doença não existe. É estranho falar para muita gente que aquele furúnculo não existe, que aquela depressão não existe, que aquela insônia não existe. Aquilo é uma manifestação de um desequilíbrio maior. E enquanto não se corrigir o desequilíbrio maior, o processo vai se manifestar. Quando você faz uso da medicina oficial, aquele elemento que está se apresentando, ele é retirado, ele é recolhido. Você tem um problema na pele, você tem um problema no ouvido, você tem uma infecção em alguma parte do organismo, você tem a presença de um vírus, você tem a presença de uma bactéria. Aquela ação alopática, química, ela tira aquele processo de cena. Agora a pergunta é, aquele elemento de distúrbio foi para onde? O que aconteceu com aquilo? O que aconteceu com aquele problema na pele, com aquele cravo, com aquela acne? O que aconteceu com aquele furúnculo? O que aconteceu com aquela mancha que tinha na sua pele? Para onde que ela foi? Quando você usa um elemento químico, ele vai tirando da superfície e vai jogando para níveis interiores. A homeopatia faz o contrário, porque ela ativa o sistema de defesa através da energia vital e a energia joga de volta para fora. À medida que você vai passando o tempo, a sua vida, e você vai tendo problemas com infecções de ouvido, infecções de garganta, que você vai tendo problemas de pele, e você vai usando elemento químico, aquilo que se apresenta, pequenos problemas respiratórios, aquilo tudo vai sendo interiorizado. Quando você começa a fazer um processo, um tratamento homeopático, aquilo está sendo jogado para fora, está sendo recolhido de volta e trago à existência. Está, ao mesmo tempo, acontecendo um processo de fortalecimento da energia vital que está trabalhando o equilíbrio do organismo. E aí, aquele elemento que está acontecendo vai ser jogado definitivamente. E aí, efetivamente, você vai estar trabalhando a cura. Vocês já perceberam o rótulo, por exemplo, quando vocês compram um medicamento como dipirona, por exemplo? Comprar um pacote, uma caixinha de dipirona e pegar na farmácia homeopática o seu medicamento. De cara, qual é a grande diferença que a gente destaca? O seu nome. O seu nome. Está o seu nome naquele remédio. Entre tantos milhares de pessoas está o seu nome naquele remédio. Aquele remédio é para você. É para o indivíduo. A homeopatia trata o indivíduo, o único. Tem um exemplo que eu gosto sempre de repetir, que é mais ou menos assim. Como que a homeopatia cuida do paciente? Como que a alopatia cuida do paciente? Eu gosto de usar o exemplo lá daquele movimento do Conjunto Nacional e da rodoviária em dezembro, dia 22 de dezembro. Aquela muvuca que fica ali naquele local. A alopatia, quando vai cuidar de um paciente, diz assim, por favor, entregue essa caneta para aquela pessoa lá no Conjunto Nacional. Qual pessoa? Qualquer pessoa. Entrega. Como que a homeopatia faz? Ela diz, eu quero que você entregue essa caneta. Aí você começa o diferencial. Qual pessoa? É uma mulher. Ah, é uma mulher. Então você já elimina um monte de coisa. É uma mulher que está de vestido. Opa, já eliminei. Ela tem cabelos curtos. Ótimo. Ela é loira. Ela usa óculos. Ela se chama Maria. Maria José da Silva. Ela mora em tal endereço, tem identidade tal, CPF tal. Ela entrega
na pessoa. Aquela substância que você está usando, ela vai especificamente para cuidar de você. A partir da análise que o profissional fez e da individualização, ele achou você, ele encontrou você. Agora eu pergunto, você consegue imaginar que alguém te encontra em apenas um encontro? Em apenas uma hora e meia de conversa? Você acha que alguém consegue te encontrar? Eu sei que é uma pergunta indiscreta, mas... Sueli, qual a sua idade? 53 anos. Nesses 53 anos, você já conseguiu se encontrar? 53 anos de muita observação, de muita experiência, de muita vivência, de muitos encontros e desencontros. E ela ainda não conseguiu se encontrar. Como que a gente acha que no encontro de uma hora e meia, a gente vai encontrar alguém? É possível. É um processo. A cura não é um ato. A cura não é um instante em que a pessoa se encontra e ela toma alguma coisa, faz uso de um remédio e a cura aconteceu. A cura é um processo, um longo processo, que muitas vezes passa de uma existência. Quando eu consigo entender que há um movimento, que algo leva a algo, que leva a algo, que leva a algo, aí sim eu estou construindo efetivamente a cura. Não é tomar um remédio, uma gota, um glóbulo, uma injeção, passar uma pomada que vai resolver o meu problema. Enquanto indivíduo único, eu preciso ter essa consciência de individualidade. Então a homeopatia vai construir essa individualidade começando pelo básico, pela sua estrutura física, pela sua aparência, pelas suas queixas, pelas suas dores, pelo seu cotidiano, pela sua história, pelo seu contexto, pelos seus sonhos, pelos seus medos, pelos seus devaneios, pelas suas sensações. Isso tudo são pistas que a gente está ali buscando, tentando construir essa individualidade. À medida que você vai mostrando para o paciente que é preciso encontrá-lo, ele começa o processo de se observar. Nós acompanhamos pacientes, às vezes, por um ano e meio, e mais ou menos no 6º encontro é que ele começa a fazer as anotações. No 7º encontro é que ele começa a fazer os registros, ele começa a se observar. Até então, ele ainda não tem... É uma vida inteira sem olhar para si. É uma vida inteira sem saber do que incomoda, do que agrada, do que busca. É uma vida inteira de insatisfações acontecendo que eu não sei nem porquê. De raivas, de impulsos, de sensações que me tiram de uma condição e levam para outra, da tristeza para a alegria, da calma para o nervosismo. E eu não tenho nem noção do que está acontecendo. De repente uma diarreia, de repente uma coceira, de repente o cabelo começa a cair, de repente a unha fica fraca, de repente, do nada acontecem as coisas. E eu do nada quero tirar algo que resolva aquilo que veio do nada. Do nada, nada vem, para o nada, nada vai. Então, quando eu começo a entender, eu, terapeuta, que eu estou diante de um movimento, é um movimento, não é um ponto fixo num determinado lugar da existência. Aquela criatura que está ali diante de mim, ela não surgiu ali, brotou como uma batata da terra. Ela tem um movimento existencial e ela tem uma perspectiva. E todo esse elemento construiu um contexto, construiu relações, construiu sentimentos, construiu produtividade. E eu tenho que identificar tudo isso para estabelecer a individualidade que vai fazer com que aquela pessoa se encontre. O processo terapêutico, dentro dessa proposta que nós estamos aqui construindo, ele é muito mais um movimento de autoconhecimento do que de cura. Não sei se vocês já conseguem perceber isso após os nossos 8 encontros. É muito mais uma obrigação de se olhar. Não é que eu vou me acomodar com as minhas dores, com os meus infortúnios, com as minhas limitações. Eu nunca vou me acomodar com o que me limita. Mas eu não vou mais me angustiar, me desesperar. Eu não vou fazer disso o centro da minha vida. O centro da minha vida não é a diabetes. O centro da minha vida não é a hipertensão. O centro da minha vida não é aquele problema que o meu corpo está passando. Porque eu não sou meu corpo. Meu corpo é parte de mim.
Então, quando eu começo a trabalhar essa consciência, começa a se ter leveza. E as pessoas começam a perceber que aquela queixa, aquele problema nada mais é do que uma desculpa que a própria vida construiu para eu estar ali, não para curar aquilo, mas para eu me encontrar. Depois de tantos anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, até que enfim eu vou parar para me ver. Nós somos espelhos. Muitas vezes foscos, muitas vezes embaçados, mas nós somos espelhos. E o nosso maior trabalho é construir esse polimento de tal forma que a imagem seja límpida, sem transformações, sem camuflagens. Tem que enxergar. Não sou eu que digo o que é a pessoa, o que ela sente, qual é o problema dela e qual é a cura dela. Eu vou estar oferecendo ferramentas para ela se curar, para ela encontrar o seu ponto de equilíbrio. No caso da homeopatia, quando a pessoa faz uso, esse medicamento, ele entra em contato com a energia vital se equilibra, se fortalece, e essa energia vital começa a fazer uso de recursos para equilibrar o organismo e, consequentemente, retomar a saúde. Então, quando você faz um uso, eu estou com insônia, eu estou com depressão, eu estou com cólica, eu estou com furúnculo, que você usa o medicamento ele não é para aquele problema. Aquele problema está indicando uma determinada fragilidade do seu sistema de defesa, que é regido pela energia vital. Então, a energia vital é que vai avaliar o que ela tem que fazer no seu organismo para estimular as defesas a reagirem ao desequilíbrio que está se apresentando. A lumina não vai torná-lo mais rápido. A lumina não vai torná-lo mais rápido. Essa é a primeira coisa. Lembra do que eu falei agora há pouco, quando eu disse o seguinte: todo medicamento homeopático não altera a criatura. Ele traz um padrão de equilíbrio dentro do seu próprio ritmo para que ele, em equilíbrio, possa dar sequência à sua história. Em equilíbrio. Então, ele vai estar em equilíbrio e devidamente ancorado e amparado pelos que estão ao redor, que estão sendo alertados, né, Cris? Porque não adianta só dar um remédio para o filho. É preciso a alteração dos pais. Então, ele vai continuar no ritmo dele, vai tirar notas boas, mas ele vai estar no seu ritmo. Ele vai estar no seu ritmo. Então, o grande lance da homeopatia não é modificar o padrão da pessoa. Ela é lenta, vai se tornar rápida. Ela é rápida, vai se tornar lenta. Não é isso. Ela, dentro do seu padrão, ela alcança um estágio de equilíbrio. Esse equilíbrio vai fazer com que o seu organismo ele mantenha-se saudável, vai trabalhar o ressecamento, as questões todas, ele fica... E aí, o conjunto do que se faz é que vai trazer a cura. A cura não é alterar, é dar espaço para que ele viva o que ele tem que viver.